Tudo certo aí, povo? Espero que sim. Acreditem que logo, logo nós vamos estar mais frente a frente de uma forma mais pessoal, não aqui por essa tela desse celular, da tua TV, enfim, do teu computador. Bom, o professor, na semana passada, iniciou esse conteúdo sobre as atividades ali acerca da urbanização brasileira. Foi o tema que nós trabalhamos, iniciei lá na semana passada com vocês. E naquele momento o professor deu algumas atividades, certo? Já orientou de uma forma muito direcionada, com dicas, com respostas das questões, com sugestões de tanto de letras, enfim, foi bem facilitado o teu dia a dia. Hoje o professor vai concluir isso. Por quê? O professor quer que vocês entreguem essa atividade ou no dia de hoje, dia 27 de julho, ou no decorrer dessa semana, certo? Tu vai ter esse tempo para entregar as atividades. Alguns de vocês aí até já fizeram isso. Quem não fez, pode fazer isso via WhatsApp no privado, para o professor, ou lá na plataforma no Classroom. Beleza? Contem comigo, vamos lá. Só para lembrar, era um conjunto aí de umas 20 perguntas, 22 para ser bem específico, e todas elas estavam bem orientadas. O professor está dando aqui uma segunda atividadezinha hoje, que é mais para te se ligar, é mais lógica, tá? É mais lógica isso aqui. Para te ver o que tu consegue descobrir. Aqui atrás dessa pontuação, ó, desses números, tem uma imagem aí. Só de bater os olhos, alguns alunos já vão saber que imagem é essa. Não vão precisar nem das dicas. Fecha os teus olhos aí, tenta abrir a tua imagem ali, certo? Que ela tem a ver com um pouquinho de ilusão de ótica. Mas se tu não conseguir, tem umas dicas aqui para te tentar descobrir que imagem é essa. Tem uma bem fácil ali, certo? Que envolve um pouquinho aí de sociologia. Um lema positivista, segundo a sociologia de Comte, ele construiu aí um lema positivista que está nessa imagem aí. Facilitou, né? Se tu tá ligado aí na sociologia, tu vai saber. Vamos lá. Essa é uma imagem, é uma extra, tá, pessoal? Uma atividade extra. É obrigado a fazer? Se é extra, não, mas ela pontua se tu apresentar para o professor. Na outra aula, o professor já explicou um pouquinho, o professor já foi até essa parte da macrocefalia urbana ou inchaço, que gera o que está associada ao subemprego, e o professor vai continuar a partir daqui, da hierarquia urbana, da rede urbana, telecomunicações, transportes e energia. Essa rede urbana, essas telecomunicações, transporte e energia, fazem com que a rede urbana ela aconteça. As cidades elas estão totalmente integradas. Muitas vezes tem uma placa separando que tu saiu de uma cidade para outra, mas tu não visualizar essa placa, tu não sabe, tu acha que tu ainda está dentro daquela cidade. Muito comum em áreas metropolitanas. Se a gente pegar aqui a nossa região de Florianópolis, Biguaçu, São José, Palhoça, a gente visualiza isso de uma forma mais fácil, certo? Não é uma grande região metropolitana, mas serve para a gente entender. Bom, e temos também a hierarquia da cidade. O que seria essa hierarquia da cidade? As mais importantes estão lá no topo, aquelas que polarizam mais, aquela que tem um alto poder de polarização. Por exemplo, que uma metrópole nacional ela tem um alto poder de polarização. São Paulo, por exemplo. Uma metrópole regional, Curitiba, por exemplo, ela tem um poder de polarização menor que São Paulo, mas é maior que outras. Um centro regional, Florianópolis, por exemplo. Uma cidade local ou centro local. Alfredo Wagner se enquadraria aí. E no final de tudo isso a vila, certo? Eu não tenho tudo que eu quero no meu bairro, então eu às vezes preciso ir no meu centro local, na minha cidade local, que é Alfredo Wagner. Nem sempre tem tudo ali. Então eu preciso pegar uma cidade um pouco maior para ter aquilo que eu preciso, certo? Isso explicaria o que seria a hierarquia urbana. Isso aqui é um esquema clássico. Antigamente era bem assim. Tinha toda essa hierarquia. Tu ia sair da tua vila, ia para a cidade, depois ia para o centro, depois ia para a capital regional ou para a metrópole regional e depois para a metrópole nacional. Hoje em dia, devido a esse transporte, energia, comunicação, está tudo muito próximo. A vila já conecta com a cidade, com a metrópole nacional. Talvez um bairro lá da região metropolitana de São Paulo já tem uma conexão muito grande com São Paulo, certo? Com a própria cidade de São Paulo. A cidade local ou centro local, nosso exemplo, certo?
Por que o professor está usando cidade local, centro local? Porque dependendo do autor do livro, eles usam esses termos, cidade local ou centro local. Centro regional, capital regional, metrópole regional, certo? Estão todas elas muito vinculadas a essa metrópole nacional. Lá no livro, para responder essas perguntas, vocês vão encontrar um mapa do Brasil que mostra isso de forma mais clara. Só quero abrir um parêntese aqui, tá? De acordo com o IBGE, isso é bem recente, tem um mês mais ou menos. De acordo com o IBGE, a cidade de Florianópolis ela foi considerada uma metrópole, certo? Antes ela não era, certo? Por quê? Uma característica da metrópole é ter mais de 10 milhões de habitantes. Uma característica da metrópole é ter mais de 1 milhão de habitantes. Todos sabemos que Florianópolis não tem. Não temos uma cidade em Santa Catarina que tenha mais de 1 milhão de habitantes. Mas por toda a influência que ela tem, a representatividade administrativa, a conexão com outras cidades, o IBGE caracteriza ela como sendo uma metrópole. Conurbação. Conurbação, pessoal, para vocês entenderem o que acontece ali na região de Florianópolis. Conurbação é a união de duas ou mais cidades, em consequência do seu crescimento da polarização. Uma cidade vai influenciando na outra. Ah, tem um shopping ali. Naquele shopping só vai as pessoas daquela cidade? Não, vai de toda uma região. Se a gente pegar esse entendimento. Ah, um hospital. Um hospital recebe pacientes de toda uma região, certo? Não é só daquela cidade. Então, prestação de serviço, poder de influência, geralmente de uma área maior sobre áreas menores. Poderíamos dizer que a conurbação é o processo inicial para a formação de uma região metropolitana. Nós já vamos ver o que é região metropolitana. Mas vamos dizer que a conurbação seja esse início, o início desse processo. Certo? A região metropolitana é um conjunto de municípios contínuos, integrados, socioeconomicamente a uma cidade central, com serviços públicos e infraestrutura comum. Isso é o conceito. Certo? A conurbação é esse início. Certo? Não é uma grande área. É esse processo inicial. Megalópole. Megalópole é mais um conceito, para a gente chegar dentro de região metropolitana. Tá? Megalópole. Quando duas aglomerações urbanas, aliás, quando são grandes aglomerações urbanas, quando, por exemplo, duas metrópoles nacionais se unem. Por exemplo, formadas por cidades de diversos tamanhos, nas quais se incluem metrópoles, cujos limites se interpenetram devido à ocorrência da conurbação. O professor falou que conurbação começa uma cidade, acaba outra. Aí acaba aquela outra, começa outra. A malha urbana era toda ligada. Tu tá dentro de Palhoça, usando um exemplo mais local para nós entendermos. Tu tá dentro de Palhoça, tu vai para dentro de São José, mas tu não sabe que acabou Palhoça se tu não vê a placa. Ela tá toda interligada. Isso acontece, por exemplo, entre Florianópolis e São José também, na área continental. Claro que se a gente pegar as pontes ali, tu sabe que tá saindo uma entrando na outra. Mas na área continental tu não percebe isso. Aquela parte continental de Florianópolis. Biguaçu, São José, a mesma coisa. Tu não consegue perceber esse fim, a não ser que tu veja a placa. Bem-vindo a São José, ou bem-vindo a Biguaçu. Isso é conurbação. Se a gente pensar em duas metrópoles nacionais, São Paulo e Rio de Janeiro, no meio disso tem várias cidades, certo? Elas se interpenetram uma na outra, ligando essas duas metrópoles maiores. A gente tem uma megalópole, Boston, Washington, Tóquio, Osaka, são exemplos de cidades que se ligam, se interligam, se conectam, se interpenetram, formando uma grande aglomeração urbana. Isso seria uma megalópole. União de duas ou mais metrópoles nacionais, por exemplo. No Brasil, forma essa megalópole do Vale do Parnaíba, entre a Grande São Paulo e a Grande Rio. Foi o que o professor acabou de falar. É a união de duas ou mais metrópoles. E para finalizar, pessoal, o que seria uma região metropolitana? Um conjunto de municípios influenciados e polarizados por uma metrópole ou centro regional. Vamos um pouquinho além disso. No Brasil, a Constituição Federal diz que as regiões metropolitanas serão constituídas por agrupamento de municípios limítrofes. Acaba um, começa o outro. Para integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. De uma forma bem resumida, uma resposta bem concreta, para facilitar. Um conjunto de municípios contínuos e integrados. Contínuos, acaba um, começa o outro. Integrados. A estrada continua, a rede de esgoto continua, a fibra ótica continua, certo? Integrados. Social e economicamente, os serviços de um são usados pelos outros. Há uma cidade central,
sempre vai ter uma cidade central. Não quer dizer que vai estar exatamente no meio. É uma cidade forte, certo? Que vai estar ligada a essas. E com infraestruturas comuns. Serviços públicos e infraestrutura comuns. É tudo muito parecido. Porra. Mas é tudo isso muito parecido. Como eu falei, a gente costuma usar o termo região metropolitana de Florianópolis, certo? Se a gente fosse pegar a via de regra mesmo, via de regra, metrópole é uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes. Então, para ser região metropolitana, teria que ter uma metrópole. Aí não seria. Mas, por todo esse contexto, por toda essa influência que a nossa região aqui metropolitana da Grande Florianópolis exerce, ela é sim considerada uma região metropolitana. Pessoal, espero ter solucionado algumas dúvidas aí, e se não solucionei, vocês sabem que vocês podem mandar aí um recadinho para o professor, certo? Estou aqui disponível para receber as tuas dúvidas, resolver essa situação, e manda aí as atividades do professor. Não esquece, o professor está aqui aguardando o teu retorno. Fica aí com um abração mais uma vez. Conta com o professor, eu espero o teu retorno. Até a próxima.